Hoje vou contar para vocês alguns alimentos proibidos para crianças até 2 anos. Alguns você já sabe que fazem mal, mas outros pode ser que você nem imagine. A educação alimentar das crianças deve começar desde cedo, por isso a introdução alimentar, depois do período do aleitamento, materno exclusivo, até os 6 meses, requer atenção. Alguns deles não devem ser consumidos pelo menos até 2 anos de idade. De acordo com uma pesquisa inédita divulgada pelo Ministério da Saúde recentemente, 60,8% das crianças menores de 2 anos comem biscoitos, aquelas famosas bolachas ou bolos, e 32,3% já bebem refrigerantes ou sucos artificiais. Além desses alimentos que já são conhecidos como vilões de alimentação infantil, há outros que você não deve oferecer ao seu filho pequeno. Eu vou começar pelo mel. Tem gente que acha que depois de 1 ano pode, tem gente que acha que não. Assim como seus derivados, esse alimento pode estar contaminado com bactéria responsável pela transmissão do botulismo. Embora seja uma doença rara, o sistema imunológico da criança não está preparado para combater essa bactéria. Além disso, pelo fato da imunidade não estar completamente formada, há o risco de desencadear uma alergia ao pólen. Então é melhor evitar, gente? Após os 2 anos, é mais fácil descobrir se a criança tem essa alergia ou não. Antes disso, a asfixia e fechamento de glote provocados pelo mel podem ser mais graves. Então, evite. Outra coisa que deve ser evitado são os nuts, os amendoins. Também pode ser desencadeante de alergia, pois as oleaginosas, em geral, como amendoim, as castanhas, são alimentos bastante alergênicos. Então, evite. O amendoim também pode desencadear uma substância tóxica, um elemento tóxico originário de um fungo que cresce nas condições que essas oleaginosas são cultivadas, o que também gera um risco grande, de intoxicação. Então, é melhor evitar. Tem tanta coisa que a gente pode dar para nossas crianças, na verdade. Agora vamos falar sobre os doces, que é difícil, encontrar uma criança que rejeite esses alimentos, mas as balas, os pirulitos, os bolos devem ficar de fora da alimentação dos menores. Toda criança até os 2 anos tem um paladar com sabor doce. O Michael não come doce, mas ele ama fruta. Quando a gente coloca os alimentos muito mais doces do que o leite, por exemplo, estamos fazendo com que a criança eleve o nível de doce no paladar. Assim, a criança é induzida a querer alimentos cada vez mais doces, Eu reparo muito que o Michael ama, o que ele mais ama é fruta. Toda refeição, no final da refeição tem que ter fruta. E se eu der antes, ele prefere a fruta do que a comida. Então, já vejo que ele tem um paladar doce, qualquer criança tem. Então, se a gente ficar induzindo mais coisa doce, a criança vai querer doce, A única vez, primeira, que ele comeu foi no aniversário, que tinha marshmallow, aqueles pequenininhos. Ele ia lá e roubava e ficava me olhando. Eu posso comer isso aqui, tá gostoso. Ele foi umas 3 vezes roubar marshmallow, eu deixei. Não tem problema uma vez ou outra, o problema é a constância, Sempre você fica dando refrigerante ou doce para criança. Agora vamos falar dos chocolates. É gostoso, Todo mundo gosta. Mas muito rico em açúcar, gordura e cafeína. Além de viciar o paladar das crianças, pode desencadear irritabilidade e ausência de sono. Você não precisa que seu filho seja ainda mais agitado, não é mesmo? Então evite. Outra coisa que deve evitar também são os achocolatados. Esse alimento contém muito açúcar e é mais um dos não indicados para as crianças. É importante não incrementar o leite das crianças com achocolatado, principalmente porque são muito artificiais. Algumas mães, além de colocar o achocolatado, acrescentam açúcar, overdose de doce. Minha mãe fazia isso comigo, com certeza fez com vocês, essa mãe de vocês fez com vocês. E eu lembro que Mimim mamava achocolatado com açúcar. Agora vamos falar do grande vilão, os refrigerantes. Toda e qualquer bebida que tenha aromatização e inclusão de gás, evite. Refrigerantes possuem alto teor de cafeína, açúcar e aditivos químicos,
que ao longo prazo podem causar uma lesão na mucosa estomacal, irritabilidade intestinal, tudo que você não quer para o seu filho, certo? A curto prazo reduzem a absorção do ferro após as refeições, principalmente os refrigerantes mais escuros. É o que eu gosto só da Coca Zero, mas não dou pro meu filho e evito também. E agora, os adoçantes, será que pode? Falam que sim, né? Mas o ideal é que os alimentos sejam comidos ao natural, sem adição de açúcar ou de adoçantes, até mesmo para não mascarar o sabor e desacostumar o paladar da criança. Quando é necessário adoçar, é melhor optar por frutas secas ou geleia sem açúcar, por exemplo. Iogurtes também são alguns dos alimentos que podem conter adoçantes. O climato de sódio e sacarina são os mais perigosos e podem causar sobrecarga renal. Então, evite também. Se tiver que optar por algum, no caso de crianças diabéticas, é melhor a sucralose líquida e não em sachê, tá bom? Stevia também é bom. Agora vamos à gelatina. Todo mundo acha que é saudável. Contém conservantes e corantes, desencadeantes de grande parte das alergias atópicas de pele nas crianças. Você não sabia, não? Apesar de muita gente achar que é uma sobremesa saudável, melhor trocar a gelatina de morango pelo morango mesmo, né? O Michael adora morango, é a fruta preferida dele. Por vem uva, manga, mas o que? Kiwi ele come também. E agora, outro vilão, os embutidos. Ricos em gordura, conservantes, não tem bom valor nutricional, por isso salsicha, mortadela e presunto devem ser evitados. Tira fora do cardápio das crianças, tá? E os enlatados? Assim como os embutidos, os enlatados contêm excesso de sal, comprometem a digestão e baixo valor nutritivo também. Além de todos os conservantes necessários para manter a data de validade, bem longa. Então evite, gente. Agora uma coisa que eu amo, mas não dou pro Michael, são aqueles salgadinhos. Os fritos e ricos em sódio são os mais nocivos à saúde. O consumo não é indicado, mas se mais tarde os pais optarem por permitir esses alimentos, os assados e com redução de sódio são preferíveis, né, gente? Fique de olho no rótulo. Eu sempre, na minha infância, eu fui alérgica a corante amarelo. Por isso que hoje eu gosto desses biscoitos, né? Porque na minha infância eu não pude comer. E aquelas bolachas recheadas, biscoitos recheados, né? O recheio das bolachas é rico em gordura trans, além de alterar o paladar por serem muito doces. Uma unidade equivale a 100% da quantidade de colesterol que uma criança pode consumir em um dia. Sim, apenas uma unidade desses biscoitos recheados. Você acredita nisso? Agora, um que me perguntam muito e eu amo, tem muito aqui em casa. Pipoca. É saudável, mas é algo que toda criança adora e começa a consumir ainda pequeno, né? Seja em casa, na escola ou nas festinhas. Os pais devem redobrar a atenção e retardar o consumo por risco de engasgo, gente. A recomendação da Academia Americana de Pediatria diz que a pipoca deveria ser oferecida somente para crianças acima de 4 anos, pois somente a partir dessa idade é que elas atingem a maturação, né, do ato de mastigar, aprendem a mastigar. Então cuidado, pois a pipoca é dura e não dissolve na boca. Com a mordida, ela vai soltando alguns fragmentos e a criança pode broncoaspirar. E aos poucos, esse alimento vai interrompendo a passagem de ar para os pulmões. Então é muito perigoso. Eu amo pipocas, é muito saudável. Já fiz até um vídeo aqui sobre pipoca. A gente come sempre aqui. Mas graças a Deus, o Michael ele não se interessa pelas comidas que a gente come, pelas coisas que a gente come. Se a gente der alguma coisa na mão dele, por causa do BLW, né? Aquela introdução alimentar que eu fiz com pedacinhos de alimentos na mão dele para ele sentir o cheiro, ele sempre faz isso antes de comer. Ele primeiro vê a textura, depois ele sente o cheiro, depois ele pega, ele bota na língua assim, ó. Ele quer sentir um pouquinho do paladar para ver se ele vai gostar e depois ele come. Então ele é bem chatinho assim com comida. Por um lado é bom, né? Que ele conhece os alimentos, né? Todos os alimentos ele conhece a textura e o que ele não gosta, ele realmente não gosta, então não adianta que ele não vai comer.
Agora vamos falar dos sucos industrializados. Suco em pó, nem pensar, hein, gente? Fique atento ao rótulo dos sucos e nas embalagens. Se tiver escrito néctar, não é indicado. Os que eu indico para consumo são os 100% suco ou 100% integrais, tá? Tem muita caloria. Agora, frutas fora de época geralmente contêm agrotóxicos e conservantes. Então é bom sempre verificar a época do cultivo antes de comprá-las e oferecê-las às crianças, né? Gente, mas não pira também não. Só o fato de você preferir dar fruta ao invés desses alimentos todos que eu falei já é uma grande vitória, tá? Uma ressalva que eu vou falar para vocês é do morango. Morango, a partir dos 6 meses, só orgânico, porque é a fruta que mais ele absorve agrotóxico. Então, se for dar morango, a partir de 8 meses e se for orgânico, 6 meses já pode dar, tá? Que aí não tem problema nenhum. Espero que vocês tenham gostado, dei muita informação aqui pra vocês, tá? Escreve aqui pra mim, quero saber o que você achou, se tem mais alimentos que você conhece que não pode dar pra criança, ou se você já deu algum desses e agora vai ser difícil tirar, né? Mas tenta. O importante é você pensar na saúde do seu filho e na sua também, porque alguns aqui é bom a gente também evitar, tá bom? Até o próximo vídeo com mais um Vida de Mulher. Até lá!